tarde, pessoal. Tia Glaucia falando aí, aula 2 de gramática. Continuando a história que a gente já começou, né? Nós começamos a primeira aula falando sobre a diferença entre preposição e conjunção. E hoje agora vamos trabalhar com as preposições. Preposição é a palavra invariável que liga dois termos da oração numa relação de subordinação, onde geralmente o segundo termo subordina o primeiro, certo? Vamos lá. Tipos e exemplos de preposições. Existem preposições de lugar. O navio veio de São Paulo, o local de onde veio. Tem preposição de modo. Os prisioneiros eram colocados em fila, a maneira como eram colocados, em fila. Preposição de tempo. Por 2 anos, ele viveu aqui. Preposição de distância. A 5 quilômetros daqui passa uma estrada. Preposição de causa. Com a seca, o gado começou a morrer. Preposição de instrumento. Ele cortou a árvore com o machado. Preposição à finalidade. A praça foi enfeitada para a festa. Observe que todos têm apenas uma frase. Nós não temos aí relações de subordinação nem de coordenação. São apenas frases soltas, ok? Com apenas um verbo. Classificação das preposições. Elas podem ser divididas em 2 grupos. As essenciais, que são as palavras que só funcionam com preposição ou como preposição. Elas não funcionam como outras coisas. E as acidentais são as palavras de outras classes gramaticais que em certas frases funcionam como preposição. São essenciais as preposições a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre e trás. E acidentais nós temos afora, como, conforme, consoante, durante, exceto, mediante, menos, salvo, segundo, visto, etc. O que são locuções prepositivas? É formada por 2 ou mais palavras com o valor de preposição, sempre terminando por uma preposição. Por exemplo, abaixo de, acima de, a fim de, além de, antes de, até a, depois de e assim por diante. O que é uma combinação? É importante notar que algumas preposições podem aparecer combinadas com outras palavras. Assim, quando na junção dos termos não houver perda de elementos fonéticos, teremos uma combinação. Por exemplo, ao, a preposição mais o artigo. Aos, a preposição mais os artigo. Artigo definido. Aonde, a preposição mais onde, pronome interrogativo. Contração. Quando da junção da preposição com outra palavra houver perda fonética, teremos a chamada contração. De mais u perdeu o som de é e ficou du. Dum. De mais um perdeu o som de é e ficou dum. Desta perdeu o som, perdeu uma letra e. Não o som, mas perdeu uma letra. No, e mais o, ficou nu. Perdeu totalmente o som do em. Neste, em mais este, o em se transformou em n. Nisso, em mais isso, em se transformou em em. Crase.
Toda fusão de vogais idênticas forma uma crase. A. Contração da preposição a mais o artigo a. Aquilo. Contração da preposição a mais a primeira vogal do pronome aquilo. Como referência, continuamos com o site Toda Matéria. Então fica aí mais uma dica. Assistam os meus vídeos, dá um like e se inscreve no canal. E fica sempre a dica, gente. Estamos aí sempre proporcionando a vocês dicas para que vocês possam aprender mais a língua portuguesa. Grande abraço, beijo, beijo. Tchau, tchau.